Oi, pessoal. Voltamos, né? Vamos lá. Aí foi isso que Bohr propôs. Minha gente, no livro de vocês, a página é a página 232, tá bom? Módulo 1, página 232, tá? Então, Bohr propôs essa saída para o modelo de Rutherford. E essa saída, pessoal, não é uma saída sem justificativa científica. Ela tem sim o aporte no modelo de de Broglie, tá ok? Na proposição de de Broglie, tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Beleza. Depois da descoberta dos prótons, proposta por Rutherford, e da solução do problema dele, proposta por Bohr, a física voltou a questionar o modelo de Rutherford, certo? Questionamento esse que foi proposto no mesmo momento do questionamento da energia. Qual situação? Se o núcleo é uma região pequenininha e bem densa, toda ela positiva, onde as partes positivas, as partículas positivas chamadas de prótons, estavam bem juntinhos, as cargas ali, como eram cargas iguais, elas iriam tender a se repelir, tender a se expulsar. Então, o núcleo não poderia ser pequenininho, teria que ser bem espaçoso. Então, a física fez, o porquê que esse núcleo ele não se desfaz? Qual a justificativa, Rutherford, do teu núcleo positivo ser bem compacto, onde as partículas estariam aglomeradas, mesmo de sinal igual, não se repelirem? E o Rutherford disse, olha, eu sei que ali existe alguma coisa. Que coisa é essa? Eu não sei. Então, em 1932, Chadwick propôs que, observando emissões de radiações negativas, radiações betas, que é uma radiação nuclear, ele propôs que o que justificava essas partículas negativas nucleares era a existência de uma outra partícula nuclear chamada nêutron, certo? E esse nêutron era a união de um próton e um elétron. E era justamente esse nêutron o responsável por evitar a repulsão nuclear, ou seja, os prótons do núcleo se repelirem. Então ele disse, olha, segundo Chadwick, existiria então uma terceira partícula atômica, chamada de nêutron. E qual seria a função do nêutron? Repelir a repulsão. Ou seja, evitar que a repulsão ocorresse entre prótons. Então, na região nuclear, eu teria próton, eu teria outro próton. E entre eles, eu teria um nêutron. E esse nêutron é que evitaria a repulsão desses dois prótons. Agora, como é que ele descobriu, melhor, como é que ele, digamos assim, descobriu essa nova partícula? Tudo que é descoberto tem que ser justificado. O Rutherford fez, olha, eu sei que tem alguma coisa ali. Agora, o que é, eu não sei. Vou lhe ser sério, eu não sei. Minha gente, a radiação, ela foi descoberta pela família Curie. E como alguns autores falam, ela foi descoberta por Becquerel. Tá? Só que a radiação, no princípio, ela tinha sido descoberta só a radiação positiva, que é chamada de alfa. E foi justamente o que Rutherford usou no seu experimento. Só que, com o passar do tempo, foi descoberta uma nova radiação, que é a radiação beta, que é a radiação negativa. Como a radiação é uma característica do átomo, mas é uma característica do núcleo do átomo,
E a gente sabe que no núcleo eu não tenho elétrons, ou seja, não tenho nada negativo no núcleo do átomo. De onde é que esse bichinho está vindo do núcleo do átomo? Aqui está o núcleo. Eu sei que o núcleo é positivo. De onde é que está vindo o negativo dentro do núcleo? Se o núcleo é só positivo. Com a descoberta disso aqui, foi por isso que Chadwick conseguiu propor que realmente existia uma partícula ali no núcleo, e essa partícula chamava nêutron. E por que ela é um nêutron? Porque o nêutron, segundo Chadwick, era um próton e um elétron junto. Ou seja, era uma partícula positiva e uma partícula negativa aglomeradas, não separadas feitos os prótons. Essas duas partículas estavam aglomeradas. E essa partícula positiva e essa negativa se cancelavam, se anulavam. É por isso que essa nova partícula chamada de nêutron, ela tinha a característica de carga nula. Tranquilo até aqui, pessoal? Hein, minha gente? Tranquilo, tranquilo. Beleza. Vocês devem lembrar do ano passado que vocês ouviram falar assim, ó. A massa do próton é igual à massa do nêutron. E ela é muito maior que a massa do elétron. Alguma dúvida? Não. Na realidade, a gente ainda vê isso em física, algumas vezes. Pessoal me dá só. Pessoal, me desculpe, viu? Foi uma urgência. Vamos lá. Então, a massa do, vocês viram no passado, a massa do próton é igual à massa do nêutron. E ambos eram muito maiores que a massa do elétron. Agora, por que essa informação no livro tem? Por que essa informação os professores passam? Porque, pessoal, na verdade, de novo, com a descoberta da radiação, que era uma característica nuclear, percebeu que o núcleo emitia partículas positivas, mas também emitia partículas o quê? Negativas. Peraí, a partícula negativa é na microsfera? De onde é que essa partícula negativa está vindo do núcleo? Justamente, ela está vindo de onde? Do nêutron. Ok? Então, na verdade, o nêutron que Chadwick descobriu e que Rutherford já sabia que existia alguma coisa, mas não sabia, porque Rutherford só conhecia isso. Não conhecia a radiação beta. Então, o que foi que Chadwick propôs? Que, na verdade, o nêutron é uma partícula formada pela união de duas partículas que ficam juntas e não se separam. Somente se separam se o átomo ficar instável ao ponto de emitir radiação. E a radiação é energia tão forte que conseguiria quebrar aquela partícula. Ou seja, o nêutron só é quebrado com a radiação, na emissão da radiação. Numa energia tão intensa, de uma estabilidade tão intensa, que ele quebra e emite prótons ou emite elétrons. Deu para entender até aqui, pessoal? Aí vê só, se o nêutron é um próton e um elétron, é por isso que a gente diz que a massa do próton e do nêutron são iguais. Mas, na verdade, a massa do nêutron
é maior que a massa do próton. Agora, só um pouquinho maior, porque a massa do elétron é muito, 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 muito pequena. É tão pequena que ela é desprezível para efeito de cálculo, ok? Mas a física considera, uma física específica, ela considera a massa do elétron. Até aqui alguma dúvida, minha gente? Não, professor. Beleza. Então, o que é que Chadwick propôs? Que a região nuclear agora terá prótons e terá nêutrons. E qual é a função do nêutron, pessoal? Evitar a repulsão próton-próton. Tranquilo? O Tranquilo. elétron. O elétron continuou girando ao redor do núcleo em órbitas circulares. Alguma dúvida, minha gente? Por mim, Tá não. tranquilo até aqui, pessoal? Tá. Beleza mesmo? Uhum. Agora, para você ver como são as coisas, né? Essa descoberta de Chadwick dos nêutrons foi extremamente importante, certo? Até porque o entendimento ficou mais exato do que realmente acontecia, certo? Ah, sim, vamos lá. Aqui, ó, a massa do nêutron, 1,6675, 10 a menos 27, e a massa do próton, 1,673, 10 a menos 27. Tá vendo que ele é um pouquinho maior? Tá vendo, minha gente? Estão vendo, pessoal? Pessoal? Minha gente, estão vendo? Então, então sim. Beleza. Tamanho dele, né? Tá vendo que a massa do nêutron é um pouquinho maior que a massa do próton? Por quê? Porque a massa do nêutron é a massa do próton mais a massa de quem? Desse elétronzinho aqui. Então, quando eu somo esses dois, aí bate essa aqui. Tranquilo, minha gente. Tranquilo, professor. Agora, carga do nêutron. Carga do nêutron é zero. Carga do próton mais um, carga do elétron menos um. Essas cargas aqui em Coulomb, ela é utilizada na física. E na química, ela vai ser utilizada numa parte da química específica, certo? Chamado eletroquímica, tá? Mas a carga que a gente usa na química geral, que é a que a gente está vendo hoje, é essa aqui. Qual é a carga do nêutron? É nula, é zero. Qual a carga do próton? Mais um e do elétron menos um. Tranquilo até aqui, minha gente? Tranquilo? Tranquilo. Ponto. Aqui para o ensino fundamental. E aqui para o ensino médio. Nisso aqui para o ensino médio. Isso aqui é a nova proposição da química. Que, na verdade, os prótons e os nêutrons são formados por outras partículas, chamada, cadê, meu Deus? Quarks. A composição dos quarks do próton é uma, a composição dos quarks do nêutron é outra. A do nêutron é a combinação DDU. A combinação do próton é UUD. Ok, pessoal? É uma combinação diferente. Ou seja, na verdade, os prótons e os nêutrons são formados por subpartículas. Tranquilo? Tranquilo. Para a gente, não interessa. Isso aqui é só para mostrar para você que a ciência está evoluindo. Se você for procurar isso aqui em livro do ensino médio, você não vai achar. Tá bom? Sim. Você vai achar até aqui. Ok? E fundamental, você só acha aqui, ó. Só acha isso, isso e isso. Isso aqui é para realmente falar da carga em Coulomb, ou seja, a carga real. Tá certo? Aqui é a massa real. E aqui é a massa que a gente usa no ensino fundamental. Massa do nêutron 1, massa do próton 1, massa do elétron 0. Ok? Professor, Oi, professor, filho. eu sei que isso não tem nada a ver com o nosso assunto, mas isso foi descoberto quando? Isso, olha, vamos lá. Esse aqui foi em 32.
Essa teoria aqui é uma teoria recente, ela é de aproximadamente 2000, mais ou menos. Tá ok? Ela já foi provada, por acaso? Comprovada, no caso? Vamos lá. Na verdade, provada sim, porque existem indícios, Sim. certo? Existem indícios. Então, toda vez que você tem um indício científico, você prova. Ela é provada. Só que, minha gente, existe uma demora aos livros se atualizarem. Tá? É por isso que ainda não chegou até o ensino médio. E a maioria dos livros de ensino superior também não chegou. Se você pegar um livro de ensino superior, quando você for procurar, em português principalmente, você não vai achar. E quando achar é bem pouquinho. Por quê? Porque tudo isso existe um custo, pessoal. E a gente sabe que a educação, em canto nenhum, é investimento. Né? Canto nenhum do mundo é investimento, principalmente aqui no Brasil. O que acontece? Esses livros todos esses livros que você vê aqui no Brasil são chamados de traduções. Ou seja, eu pego livros em inglês e transcrevo esse livro em inglês para o português. Isso tem custo. E o custo não é barato, o custo é caro. Ou seja, daqui que um livro a nível superior chega aqui traduzido, bote aí 30, 40 anos. Eles primeiro esperam cair em domínio público para depois eles se preocuparem em traduzir. Essa é a realidade. Deu para entender, pessoal? Entendi. É por Não é isso que eu coisa garanto a vocês legal, uma mas... coisa. Daqui a 30 anos, quando vocês estiverem ensinando química ao filho de vocês, talvez vocês estejam começando a ver isso. Talvez. Mas nem isso eu garanto. Entendo. Tem alguma forma da gente encontrar isso em sites Tem, ou em outros lugares? tem. Mas, Você pode colocar mas assim não lá. traduzido, né? Você pode dar quarks. Você pode dar quarks. Aí você vai Google. A descoberta dos quarks. Dos quarks atômicos. Aí você bota lá e ele vai aparecer. Tá? Pessoal, só uma perguntinha. Tá tranquilo até aqui? Tá, professor. Beleza. Então, vamos aqui bem rapidinho falar e... Beleza, minha gente. Fazer um resumozinho do que a gente viu até agora para esse outro modelo. Com Chadwick, no modelo de Chadwick, o que aconteceu? O átomo terá duas regiões. O núcleo e a eletrosfera. Certo? No núcleo estão prótons e nêutrons. E na eletrosfera está quem? Os elétrons. Partícula negativa, partícula positiva, partícula nula. E os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas ou orbitais circulares. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Não, professor, acho que eu vou parar de responder para os outros responderem, viu? Não, filho, que é isso? Pode participar. Os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas circulares. Ponto. Ok? Isso aqui Ok. foi a proposição última que a gente teve. Beleza. Agora, pessoal, vê. O que eu vou falar agora, de novo, não tem no livro de vocês, mas faz parte do próximo conteúdo que o livro trabalha. O quê? Vê só. Começou-se a dar ênfase no estudo da energia do elétron. Certo?
a energia do elétron começou a ser estudada. Então que se abriu novas frentes na física, física quântica, física elétrica, e percebeu-se que, mesmo estranho, uma situação acontecia. Elétrons de uma camada menor ter mais energia do que o elétrons de uma camada maior. Aí, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Elétron de uma camada menor tem mais energia do que elétron de uma camada maior. Caramba, isso é meio que improvável. Por que improvável? Vê só, se eu dou energia, esse piloto vai a certa altura, correto ou não? Quanto mais energia, ele vai mais longe. Quanto menos energia, ele vai o quê, minha gente? Mais perto. Alguma dúvida? Não. Beleza até aqui, pessoal. Deixa eu só lhe despedir um favor. Quando der a hora, avisa, tá? Porque senão eu passo direto de novo. Tá bom? Tá certo, mas não tá na hora, não. Aí deixa eu apagar aqui só para a gente poder visualizar o que eu estou falando. Aqui eu tenho energia 1 e aqui eu tenho energia 2. Visualmente, energia 1 menor, energia 2 maior. Alguma dúvida, pessoal? Não. Então, se aqui a energia 1 é menor, eu chego a uma certa distância. Se aqui a energia 2 é maior, eu chego a uma certa distância maior. Alguma dúvida, pessoal? Não, professor, não. Então, beleza. Se aqui eu tenho uma distância menor e o movimento é circular, o meu ciclo é menor. Se aqui a minha distância é maior e o meu movimento é circular, o ciclo é o quê, minha gente? É maior. Maior. E aí, minha gente? Não, professor. Então, pela lógica, elétron de uma camada maior terá sempre mais energia do que elétron de uma camada o quê, minha gente? Menor. Menor. Lógico ou não? Faz sentido. Isso é esférico. Aí a danada da ciência descobriu que existem elétrons de uma camada menor com energia maior do que elétrons de uma camada maior. Então isso aqui não está certo. As órbitas não podem mais ser circulares. Deu para entender ou não? Sim, sim. Aí foi que esse cara aqui entrou no processo. Sommerfeld entrou no processo e disse assim, ó, as órbitas não são circulares. Na verdade, todas não são circulares. Somente a primeira órbita é que é circular. Ou seja, o átomo, então, adquiriu esse desenho aqui, ó, núcleo. Primeira órbita. Alguma dúvida, pessoal? Não. Segunda órbita. Terceira órbita. Quarta órbita. Quinta órbita. Sexta órbita. E assim por diante. Esse desenhozinho vocês já viram? Já. Muito. Esse desenho aqui, que a gente tem muita ideia de um átomo assim, esse desenho, que a gente vê muito em representações de química, é justamente isso. É a ideia que apenas os elétrons que estão na primeira órbita deslocam na forma circular. Os demais, o deslocamento são formas elípticas.
Ou seja, o que é uma elipse? Uma elipse é, matematicamente, eu não sei o termo exato, mas é uma forma plana, certo? Uma elipse é uma forma plana, onde a distância da sua região mais externa para o núcleo, ela oscila. Isso é uma elipse. Essa distância é maior que essa. Ok? Ok. Tranquilo? E essa distância aqui é igual a essa. Aqui é x e aqui é x. Aqui é y, aqui é y. Essas distâncias aqui são iguais e aqui também são iguais. Diferente da circunferência. Porque aonde você for na circunferência, a distância é sempre a A mesma. mesma. Ou seja, eu posso ter elétron de uma camada menor, tendo mais energia do que o elétron de uma camada maior. Por quê? Porque esse elétron aqui da camada maior, ele passa a esfera. Na verdade, desculpa, a circunferência. Tranquilo, pessoal. Tranquilo. Olha, Mas ele deu um motivo para isso ser assim? aqui, ó. Tá vendo? Aí você fez, Sim. Newton, ele deu um motivo para ser assim, ele conseguiu. De que forma? Vamos lá. Rapidinho, só para você ter ideia. Fisicamente falando. Você está vendo aqui o piloto, não está? Você Sim. está vendo a posição. Uhum. Por favor, preste atenção. O que aí você está vendo agora? Tô vendo o piloto fazendo um círculo, movimento circular, Ótimo. Ou seja, você está tendo noção do piloto? girando. Na verdade, você está tendo noção da trajetória do piloto. Quando eu aumento a Sim. velocidade, eu perco a noção da posição e passo a ter noção da trajetória. Deu para entender? Deu sim. É tanto que você faz muito assim. No popular, você vê só o vulto. É. Um carro, quando passa numa velocidade muito grande, você vê o carro? Não, você só vê a trajetória que ele está fazendo. Não. Lembra Professor, disso? desculpe, é que aqui passa um fusquinha. Lembra disso, pessoal? Trajetória na física. Aqui eu Sim, tenho sim. uma trajetória. Ou seja, você está fazendo isso. Aqui foi o que aconteceu. Ele conseguiu acelerar o elétron de um jeito que eu passava a ter noção da sua trajetória. Ou seja, ele observou o deslocamento do elétron. Ele percebeu que o elétron da primeira órbita fazia um deslocamento circular. E os elétrons das demais órbitas faziam deslocamentos o quê, pessoal? Elípticos. Tranquilo, minha gente. Tranquilo. Todo mundo entendeu, né? Então, isso foi experimental e justificado em função das energias do elétron. Tranquilo, povo? Tranquilo, professor. Ótimo. Então, vamos lá. Eu vou falar de outro assunto que também não tem no livro de vocês. Mas é importante a gente aprender, certo? Porque também é um conceito moderno. O livro tá meio vazio de química, né? Não, mas os livros de química, pessoal, vocês vão ter sempre dificuldade. Por quê? Lembra aquilo que eu falei? O traduzir é difícil. Sim. Isso aqui, pessoal, é tudo tradução. Ó, números quânticos. Ó o cara aqui, ó, que eu falei para vocês. Heisenberg, ou seja,
Você não pode determinar a posição e a velocidade do elétron ao mesmo tempo. Ou você tem uma coisa ou você tem outra. Olha aqui, ó, o circular e os elípticos, estão vendo? Sim. Olha o danadinho aqui, ó. Schrödinger. O que foi que aconteceu? Minha gente, círculo e elipse são figuras matemáticas, não são? São sim. Associada a eles existem fórmulas, não existem? São. Ou seja, a partir de Sommerfeld, o que foi que aconteceu? O átomo que nós temos hoje na realidade, ele não é mais um átomo experimental, é um átomo probabilístico, é um átomo matemático. Ou seja, tudo no átomo hoje é justificado por equações matemáticas. E esse cara aí, Schrödinger, ele propôs equações matemáticas extremamente complexas para falar do elétron. Certo? E essas equações extremamente complexas foram traduzidas para equações mais simples, chamadas de números quânticos. Ou seja, o que são os números quânticos? É um conjunto de números, certo? Que vem das equações de Schrödinger, que faz com que eu identifique o elétron de qualquer átomo. Se eu quiser falar de um elétron específico, só é você falar da sua energia, que você já sabe quem você está falando. É mais ou menos assim. Eu quero falar de Nicolas. Pronto, vamos supor. Para falar de Nicolas, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer, meu nome é Nicolas, eu moro na cidade tal, eu moro na rua tal, eu moro no apartamento tal, no edifício tal, no apartamento tal. Eu chego ou não chego em Nicolas? Agora, para chegar em Nicolas, eu dei um bocado de informação. E essas informações é chamado de números quânticos. É um conjunto de informações que faz com que você reconheça o elétron. Você identifique o elétron. Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo, professor. Beleza. E nenhum outro elétron tem o mesmo conjunto de números quânticos. Por exemplo, eu chego para você e digo, olha, eu moro no Recife. Só Recife é suficiente? Não. Não. Eu moro na Avenida Agamenon Magalhães. Só a Avenida Agamenon Magalhães de Recife é suficiente? Não. Eu moro no edifício 320. Só o edifício 320 é suficiente? Não. Agora, quando eu digo, eu moro no apartamento 3002, aí eu cheguei em Newton. Agora, pessoal, ninguém tem a mesma cidade, a mesma rua, o mesmo edifício e o mesmo apartamento. Ou seja, se eu juntar os quatro, eu identifico alguém. Ou seja, ninguém tem os quatro números quânticos iguais. Eu posso ter combinações, mas os quatro não. Porque a matemática é probabilística. E o que é probabilística? É combinações. Alguma dúvida, pessoal? A primeira Não. informação para você reconhecer um elétron é dizer em qual camada ele está. Minha gente, para dizer qual é a camada que o elétron está, a gente usa isso aqui, ó, número quântico principal, que é representado pela letra N. Ou seja, o átomo segundo Rutherford, ele tinha 7 camadas. Quais eram as 7 camadas? K, L, M, N, O, P e Q. Ok, minha gente? Então, para Ok. dizer que o elétron está na camada K, eu digo que o N dele é 1. Para dizer que o elétron está na camada L, eu digo que o N é 2. M, o N é 3. N, o N é 4. O N é 5. Ou seja, o N diz a camada que o elétron está. Então, eu não procuro ele em outra rua. Eu procuro ele naquela rua específica. Rua 1, rua 2. Deu para entender, pessoal?
Sim, sim, Tranquilo, minha gente? Então, o sim. conjunto numérico quântico principal, que é representado pela letra N, fala da camada. E ao todo o átomo tem 7 camadas. K, L, M, N, O, P, Q. Ponto. Agora a pergunta é, só com essa informação é capaz de chegar no elétron? Não. Não. É por isso que eu preciso de outra informação. Aí você faz, por que, Newton, só com essa informação não é capaz de chegar no elétron? Porque, pessoal, vê, a camada K, ela tem 2 elétrons ao todo. A L tem 8. A M tem 18. A N tem 32. A O tem 32. E a P tem 18. E a Q tem 8. Isso no conceito mais moderno. No conceito do Rutherford, aqui eram 2. É por isso que alguns livros você ainda vai encontrar aqui como 2, tá bom? Tá ok, minha gente? Ou seja, se eu só digo, olha, o N do elétron é 3. Por que eu estou dizendo isso? Que ele está na camada K. Há alguma dúvida? Porque N3 é camada N. Coloquei uma coisa e falei outra, não foi? Maravilha. Que eu li aqui K. Então, vê. Ó, se eu digo N3, é porque o elétron está na camada M. Tá aqui, ó. Agora, vê só uma coisa. Na camada M tem 18 elétrons. Eu identifiquei o elétron que eu quero, minha gente? Não. Não. É por isso que eu não só preciso de um número quântico. Eu vou precisar de 4 números quânticos. Pessoal, qual é o próximo número quântico? É o número quântico secundário. Bora, filho. O número quântico secundário é como se eu pegasse o átomo e, de novo, quebrasse ele em subcamadas. O átomo, ele foi quebrado em camadas K, L, M, N, O, P, Q. Camadas ou níveis de energia. Eu posso chamar essas duas coisas, tá, pessoal? Eu posso chamar de camada ou posso chamar de nível de energia. E eu peguei essas camadas e quebrei ela novamente. Quebrei ela em subcamadas ou subníveis de energia. Como foi essa quebra? Essa quebra foi feita assim. Camadas grandes, aqui, ó, são camadas que têm muitos elétrons, então ficava difícil localizar o elétron. Essa camada só tem 2, então não é tão difícil localizar. O que é que isso implicou para mim? Implicou que aqui, na camada K, só tem um único subnível. Só precisa de um subnível. E esse subnível é chamado de subnível S. E esse subnível S contemplará 2 elétrons. Por favor, preste atenção aqui na lógica. Eu sei que está dando a aula da gente, mas é bem rapidinho. Aqui na camada L eu tenho 8 elétrons, não tenho? Minha gente, matematicamente, quem é 8? É 2 mais 6, correto ou não? Sim. Ou seja, a camada L seria composta por 2 subníveis. O subnível S, que teria quantos elétrons? 2. E um outro subnível que ele chamou de P, que teria quantos elétrons? 6. 6. Não é o que sobrou? Fatorando, quimicamente falando, não matematicamente, 18, quem seria 18? 2 mais 6 mais 10. É ou não é, minha gente? É. Então, a camada M teria quais subníveis? O S, S, o P, P, o outro subnível chamado de D. Onde esse D teria quantos elétrons? 10 elétrons. 10. Pessoal, fatorando quimicamente 32, como é que seria? 2, 6. 2. 6, 6. 10 e sobrou quanto? 14. Ou seja, a camada N teria 4 subníveis ao todo. O S, o P, o D e o próximo seria o F.
que seriam 14 elétrons. Ah, então entendi. S, P e D. Aqui não é 18, P2 e F. Aqui não é 18, S, P e D. Aqui é 8, S e P. Ou seja, cada camada seria quebrada em subcamadas ou subníveis, de acordo com quantos elétrons ele tivesse. Deu para entender, pessoal? Deu E a sim. diferença entre um subnível e outro é justamente de 4 elétrons. Tá vendo? 2 mais 4, 6, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 10, 4, 14. 14. Ou seja, a química particionou as camadas em subcamadas ou em subníveis de energia, para ficar mais fácil reconhecer e encontrar o elétron. Ou seja, o elétron da camada K, ele está no subnível S. O elétron que está na camada L pode estar no S ou pode estar no P. O da M pode estar no S, no P ou no D. O da N no S, no P, no D ou no F. Ou seja, se eu digo, olha, é um elétron da camada N, aí você vai, beleza. Se ele está na N, ele pode estar no S, no P, no D ou no F. Aí eu faço, aonde? Está no S, no P, no D ou no F. Faz, está no P. Ou seja, eu vou procurar ele aqui. Não procuro mais nem aqui, nem aqui. Ou seja, a cada momento o meu universo vai o quê? Diminuindo. Até eu chegar no meu eletrãozinho. Pessoal, desculpe mais uma vez ter passado. Tá? Obrigado. Nada, Desculpe professor. ter atendido aí uma ligação, mas foi urgente, tá, minha senhora? Desculpe. Foi Tá tanto certo. urgente. A pessoa estava insistindo e eu coloquei lá para a sala. Aí a minha esposa trouxe e disse, ó, a pessoa está insistindo porque disse que era urgente. Tá Sim, bom? eu entendo. Pessoal, obrigado aí, minha Tchau, professor. Até a próxima vez aula. por tudo. Fiquem com Deus. Tá certo? Até a próxima aula. Boa semana. Felipe, boa semana para vocês, ou para sua família também, tá bom, filho? E Érica, melhoras, viu, amor? Tchau, Eric. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.